Então, Murilo, essa conversa, mas assim, a política não parou e tem muita pauta. Muita pauta parada e muita pauta em andamento aí, né? Em andamento. Então, assim, até porque esse período aí não tá sendo nada bom para nossa política. O momento tá meio conturbado. Tenso. Parecia que ia ser uma coisa, mas parece que tá dando uma reviravolta. E quando parece que tá dando uma reviravolta, tá dando outro tipo de volta. Então, não tá difícil de entender, mas é aquilo que eu falei, tanto que eu chamei você e o Wagner e o Vini lá embaixo e ia comentar sobre isso, que a questão foi o momento de campanha do Bolsonaro, que eu vejo assim, ele abraçou todo mundo, ele abraçou muita gente. Muita gente boa e muita gente ruim. Então, só que ele olhou as pessoas ruins com bons olhos. Só que agora tá caindo a máscara de muita gente aí que se declarou um momento para se tornar político, chegar lá, se declarou apoio ao Bolsonaro, mas hoje já tá virando a cara de novo, né? Tá voltando a ser o que é, socialista, né? Tem tantos aí não é só em Brasília, é geral, é parte de governador, prefeito, tudo, né? Você veja que tem vários lados para ser analisado, né? Sim. Há exemplo de um lado que existe a personalidade do senhor presidente, existe a personalidade dele, existe um lado que é dessa comissão que está junto com o presidente, que são os seus ministros, né? E com seus aqueles assessores, né? Tal. Existe o lado do momento político do Brasil. Agora mais um canalha aí, né? Eu vou dizer um canalha, né? Michel Temer, né? Chapa Dilma Temer. Exato, só para consolidar. Não podia ser outra, né? O Lula foi preso. A Dilma eu acho ainda que vai aparecer alguma coisa, a gente não pode afirmar nada, mas com certeza vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer, e assim como de outros que a gente não esperava. Tá começando a botar. Ser ingênuo é você acreditar que ninguém tem culpa. Sim. Todos eles têm uma parcela de culpa, não tem dúvida. É porque o sistema o político se formou com essa maracutaia toda. E o Vini acabou de chegar aqui, né, Vini? O Vini veio aí. Vini vai fazer uma participação aí. E agora. E agora o que acontece, cara, que você veja que nós estamos aqui na pauta de que a pauta olhando o lado crítico e o lado não crítico. O lado é o seguinte, nós estamos passando por esse momento de balanço do governo, essa onda que ela não... Tá no barco ali, mas tá balançando. Na verdade, ela era previsto já essa onda. É previsto. Então, foi o que eu já dizia antes. O Bolsonaro abraçou muita gente que não deveria ter abraçado, mas em contrapartida, se ele não abraçasse esses, ele não pegava os eleitores dessas pessoas. Eu vou dizer aqui um exemplo, MBL. Nunca gostei do MBL, nunca gostei de Kim Kataguiri, Holiday, porque sempre foram pessoas, tem até vídeo na internet se procurar, depois eu vou pôr a imagem deles falando mal do Bolsonaro. Mas daí pra ganhar campanha política é amigo? Gosta do cara? Se aliaram? E agora quem que é a cara de vocês? Porque o Bolsonaro vai mostrar a cara? fez o jogo dele também. O Dória. O Dória falou assim, que não fazia com tiranos, não se envolvia com tiranos, com tirania, não sei o que, criticou o Bolsonaro. E aí? Declarou apoio. Ele era totalmente contra o armamento e agora, um pouco antes das eleições do Bolsonaro ganhar, o cara se declarou a favor de matar bandido. Então, qual que é a tua cara hoje, né? Jornalista Joyce Hausmann, do Paraná. Qual que é a tua cara hoje? Criticou, como o vídeo anterior eu mostrei, né? Apareceu a imagem dela criticando o Bolsonaro. E hoje estão, né, mostrando a cara. Essa ainda eu acho que daqui pra frente vai dar problema aí no governo, escute só. Não posso afirmar nada, não tenho nada contra ela também, mas um certo momento ela vai mostrar pra que ela tá lá. Pode aguardar. Inclusive ela, se eu não me engano, ela foi a letrada, né?
mais votada a mulher mais votada, né? Sim, Pra São Paulo. Foi eleita a mulher mais votada no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo, né? por causa de quê? Bolsonaro, que legal, joia, né? Bolsonaro abraçou, né? Então essa galera, assim, esse pessoal que foi na onda do Bolsonaro aí, abraçaram ele, é exemplo lá do cara que tava nos Estados Unidos, aquele Luiz Miranda, não sei se já ouviram falar dele. Sim. O cara lá nos Estados Unidos, lá fora, os caras estão metendo pau nele. E se eles apoiaram Porque, ó, isso? mostraram a cara realmente a face de quem é o cara. Pra quem assiste os vídeos que estão falando mal dele lá fora, é só falcatrua, cara. Só falcatrua. Então aquela onda pra surfar, meu amigo, o cara tem que ter vários tipos de prancha. É. Então, Só que daí eu vejo assim, se o Bolsonaro não desse um lado pra esses caras, talvez não tinha pego os eleitores dos caras. Porque os caras iam continuar falando mal do Bolsonaro, e quem tava com esse pessoal, na verdade foi uma estratégia, quem tava com esse pessoal, o Bolsonaro roubou pra ele, né, os votos. Roubou não, né, conquistou, né, os votos desse pessoal que tava com eles. Para resumir uma parte só disso aí, o Bolsonaro é uma figura, uma peça desse tabuleiro, né? Uma peça importante hoje, porque como se fosse o rei desse tabuleiro político, entre aspas, né? Sim. Ele seria o rei ali. Aí nós temos várias outras peças ali que estão em torno dele, a favor ou contra, ou ele a favor ou contra. Como eu falei, existe a personalidade do senhor presidente, é uma personalidade forte. Muito forte. É uma personalidade que ele até de certo lado ele teve uma evolução desse lado aparente dele, mas ainda tem algumas coisas, a exemplo do dia agora aí, que foi do dia comemorativo ao golpe militar, teve essa, né, vamos comemorar, não vamos comemorar, sendo que isso aí seria coisa pra, irmão, isso aí já era um fato que já foi resolvido entre aspas, mas pelo menos tá tranquilo o momento. Ele falou ressuscitar esse defunto desse episódio e nada, por um lado dele foi um lado negro, ninguém Só que eles só querem falar sobre o lado negro. só o lado negro, existiu 2, 3 lados ali, mas assim, por fim, é um tema amplíssimo, isso daí é amplíssimo, não tem nem como você trazer uma... Mas vamos tirar um tempo pra gente também vamos fazer, discutir essa... Isso. Agora, o que eu quero falar agora, rápido aqui pra gente ter uma discussão bem prática, é uma crítica a um momento aqui importante para o Brasil e para o eleitorado, para a base política, para o Senado, para todas as esferas do poder, sim, que está relacionado ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. Correto. Que nos últimos dias cometeu-lhe uma canelada dupla, Sim, né? Tripla, uma canelada daquela de doer, de você falar, ai, gemer, onde o homem primeiro foi convocado, ou seja, foi convidado a estar, né, debatendo antecipadamente aí temas ligados à Previdência. sim. E junto ao Senado, né, que ele não foi, que ele não compareceu, falou de última hora que não ia, ou durante o dia que ele não ia comparecer, gerou aquela polêmica toda, e por fim, entre os senadores ou deputados, posso ter equivocado, ou senadores na Câmara do Senado, Só que eu vi que ele andou abrindo lá a caixa preta lá do que tem lá de verbas, né, política e não políticas lá dentro do parlamento, do governo, Brasil, né. Eu tô vendo ele com uma cara nada agradável. Justamente. Parece que eu acho que o que ele viu, o que ele tem em mão, os números que ele deve ter em mão, tá dando uma congestão nele, cara. Então, Murilo, Eu acho que ele pensou, cara, vai ser mais. Eu acho que ele tá pensando assim, vai ser pior do que eu pensava. O problema, ao meu ver, é que agora o Bolsonaro sofre o risco de ele não conseguir governar. Não, mas tá cedo ainda, Vini, pra falar isso. Não sei, mas muito sabe, cedo. tá muito... Não, muito cedo pra falar. Não sei. Não vou falar que ele não vai conseguir, mas tá um atrito ali. Tá um atrito, mas você pega assim pessoas que entraram no rabo de foguete ali, que estão se voltando contra ele agora. Estão tentando inviabilizar o governo dele. mas eu tô entendendo um lado que tá existindo o lado negro, ele tá criando muita barreira, muita dificuldade.
tinha um lado que era previsto, mas eu não previa tanto. E eu tô entendendo você, Vinicius, que ele depende muito desse auxílio por parte dos ministros. E Vini, uma crítica que eu faço, que eu fiz do começo, sim, entendeu? Que eu particularmente era algo que eu meio que via um risco muito militar na base ministerial, certo? Muito militar aquilo, pensei não por ser militar, mas por alguns poderíamos mesclar e trazer para a sociedade uma composição mais sadia no ponto de vista de confiança. Não necessariamente. Aí essa força militar no governo, ela não traz uma ambientação assim confortável, digamos, eu tô falando para a base, não para a questão política. Para o eleitor, assim, nós temos pessoas conceituadíssimas e capazes de poder compor essa base governamental. Mas isso é um caso à parte. Que mas nós temos um tema, Murilo. Não, correto o que você falou, mas assim, eu vejo que ele montou essa base mais militar forte pra já, eu acho que tem necessidade, é isso que tem que ser. Um dos coisas principais e básicas que tem que resolver nesse país já de imediato é a segurança pública. Eu vejo nesse formato, que a economia vai ter, saúde, educação vai ter, mas eu acho que a prioridade agora é a segurança pública. Eu acho que ele formou essa base forte, assim, mais voltada pro lado militar, já para resolver essa questão, cara, porque aqui o Brasil, cara, não tem condição. Ô, Murilo, só que assim, ó, eu tenho um lado aí que eu colocaria que seria discutível. Essa composição militar, a nível de estabelecimento de forças armadas, que a base do governo Bolsonaro tem uma fatia muito grande de militares da reserva, das forças armadas da composição do exército brasileiro. Atuando aí. Agora, para toda essa composição militar, ela poderia ficar como pano de fundo transparente, digamos, sim. em que a população não existe sim o senhor Bolsonaro como presidente, um ex-capitão do exército, e com certeza os militares todos a favor dele, mas a base governamental com vários elementos de origem civil por fim, uma base mais miscigenada. Eu acho que talvez seja a palavra correta. Então, sim, assim, ao meu ponto de ver. Agora, vamos substituir a pasta da educação com o major não sei quem. De novo, mas o major, meu Deus do céu. Tudo bem, pode dar uma força, assim, eu tô falando isso de forma até política e estratégica. Sim, correto. Ao meu ponto de vista, sem deixar de termos a força que nós precisamos para essa mudança. Certo? É só então assim, eu acho alguns elementos. Então você vê, voltando, porque nós misturamos os canais, a posição do seu que essa questão militar é um outro tema, correto, que a gente tem que pautar depois. Né? Uma é esse lado, né, esse lado obscuro que aconteceu em relação à ditadura militar, por fim, aquela composição que se deu a esse nome, outra essa questão militar no poder, que são dois temas alternativos para a gente trabalhar, e o que eu ia dizer para vocês sobre Paulo Guedes. Agora, que tudo bem, que o Murilo falou que ele encontrou, que ele viu, deve ter visto, ele sobre essa avaliação dele, econômica por fim do Brasil, essa leitura dele. Só que eu acrescento o seguinte, que o comportamento dele agora, durante a reunião em que ele expôs e ele canelou aonde, poxa, não se abriu nem para discussão, ele disse declaradamente o seguinte: se a reforma da Previdência ela não se recebesse o apoio, não se configurasse e fosse aprovada, ele disse com as palavras dele: o que vocês querem que eu faça aqui? Veja se isso é um discurso de que, meu Deus, de quem traz confiança de um cargo. Não estamos falando de capacidade dele, mas é de fazer. Então é o seguinte, então, se disser não pra você, então é o seguinte, eu tô saindo fora, mas ele declarou isso daí.
Ele falou, não, eu estou aqui para servir os senhores, está lá registrado. Eu estou aqui para servir os senhores. Agora, se o senhor não quer no meu serviço, eu saio, tenho minha vida. Poxa, meu amigo, mas não é. Então é o seguinte, não é. Então foi assim. instalado para representar um plano de governo. Um plano de governo. Então não foi nada, isso repercutiu, isso trouxe uma atmosfera. Foi indigesto, na verdade. Absolutamente do momento. Inclusive dos investidores. Boa. E agora Só que vamos ver aqui os passos pra frente qual que vai ser. Agora, Murilo, mas eu tô vendo que ele tá com uma cara muito de quem tá. Não, sim, cara, não tenha dúvida. Agora, tá Murilo, passando mal, tá passando mal lá. Como um estrategista, não estou dizendo eu, mas uma oposição estrategista. A pergunta é a seguinte: você sendo estrategista da oposição, você vê as palavras desses do excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer isso? Você não faria de tudo para não aprovar? Porque aí sim haveria uma desestabilização do governo? É óbvio que você faria. Sim. Então é você alimentar, teoricamente dizendo, o inimigo, a oposição, ou seja lá o que for. Então é ninguém achou bacana a forma dele. Então aí você vê que é importante se fazer uma política mais polida, onde limpa, você né? Limpa, né? Isso acho que é a política limpa, com o debate sim, às vezes com uma imposição, porque é necessário, né, mano? Às vezes você se impor. Acho que é isso, você fazer política, buscar as bases do teu conhecimento, daquilo que você acredita, com a sua composição de pensamento. Agora, não jogar ferro e fogo. Não, se não aprovarem o que eu estou sugerindo, porque eu sou o sábio guru da economia, sim, eu estou saindo fora. Não pode ser. Ô meu amigo. Hein, Wagner, já estamos estourando aqui o tempo. Então é isso aí, Murilo. Foi só uma... Não, mas essa pauta aí vamos dar continuidade. Perfeitamente. Isso daí vai longe ainda. Então, e a meu ver, sim, para finalizar, eu espero que ele não continue a alimentar essa ideia de sair e que tenha um plano B, se não dá o A, que tenha um plano B, um C, um D, para resolver, cara, a questão. A gente precisa de uma solução imediata, cara, entendeu? Valeu, Wagner. Valeu, um abraço. Mandando essas manifestações. O senhor aceitaria apoio do Bolsonaro para sua campanha para o governo do Estado? Não, agradeço, mas declino. Por quê? Eu não acredito em extremismos, nem de direita e nem de esquerda. Eu acredito num projeto central, um projeto liberal, que não é o extremismo defendido por Jair Bolsonaro. Eu não desrespeito os que apoiam Jair Bolsonaro, os que tendem a ter essa visão de que o extremismo de direita possa salvar o país, assim como os extremistas de esquerda. Mas não é o projeto que eu defendo e acredito que a maioria dos brasileiros não queira isso. Nós somos um país que vá para frente, que caminhe, que tenha desenvolvimento, crescimento, geração de empregos, mas não é preciso empunhar armas para isso e nem preciso destruir as pessoas, destruir a economia e nem venezualizar o país para que possamos ter um projeto. Não é isso que deseja o povo brasileiro. Este é o anúncio de uma ferramenta de gestão de projetos chamada... Vocês pensavam em Bolsonaro? Nunca pensaram? Não. Mesmo sendo um cara de direita, não é o que vocês... Não. Inclusive, em relação ao Bolsonaro, tem uma coisa também que eu tenho curiosidade de saber. Vocês não batem no Bolsonaro, nem ficam do lado dele. Vocês são meio mureteiro com ele. A gente bate. Mas vocês são mureteiro no geral. Porque no geral, o pessoal que bate no Bolsonaro bate pra caralho no Bolsonaro. Não, a gente não é doente. Vocês ficam a gente critica vocês têm lá, mas vocês têm o seu respeito e tal. Quanto disso é medo de reação? Zero? Não, zero. Pô, ao vivo no jornal que a gente apresenta todo dia, quando o cara faz uma pergunta mais incisiva sobre o Bolsonaro, a gente é igualmente incisivo. Você não se importa, você vai dizer que quando vocês vão dar qualquer opinião sobre Bolsonaro, Lula, puta que eu pariu, vocês não têm o cuidado de falar, porra, esse aqui vai gerar um problema para nós. Ou seja, não é política essa parte. Não, a gente sabe que a gente pensa que vai gerar um problema, mas aí, em vez de falar que vamos bater ou não vamos bater, a gente já pensa como é que a gente vai se defender do problema. Vocês não pensam como vocês vão bater? Não. Quer dizer, como bater, a gente sempre pensa em como bater da maneira mais eficiente. Entendi. Mas nunca, olha, como a gente. Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de articulação política nenhuma.
Os ideais de economia dele são péssimos. E pra mim a tendência é, primeiro mês ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Lula ou Dilma? Lula. Aécio ou Cunha? Cunha. Bolsonaro ou Ciro? Bolsonaro. Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin.